Hoje aqui no plenário, quem está acompanhando de casa também. Eu só queria fazer aqui um voto de congratulações. Ontem fui convidada, ontem à tarde, para dar uma passadinha na Vitalfit, uma loja que está celebrando 11 anos. Então, quero parabenizar a Iris muito pelo trabalho. A gente sabe que muito mais do que o comércio, muito mais do que um pouquinho mais de uma década, é também um espaço de acolhimento, né? Encontrei muitas amigas, muitos amigos lá ontem. Então, parabéns para vocês, assim, pela coerência, pela resiliência, pelo trabalho, né, pela persistência e parabéns também pelos 11 anos, então, da Vitalfit. Parabéns, Iris. Obrigado, vereadora Marisol. Próximo vereador inscrito, vereador Fiuza, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu gostaria de fazer um voto aqui de congratulações à prof. Jerusa, prof. Jéssica, diretor Rodrigo, da nossa faculdade de Anguera, que nos dá um apoio, vereador Libardi, na questão do direito. Um privilégio ter vocês aqui conosco e também os estudantes e os presentes aqui. Mas não posso deixar de fazer também um outro voto de congratulações à torcida Mancha Verde do Esporte Clube Juventude, que celebra hoje 36 anos de história marcado por paixão, lealdade e apoio incondicional. Ao longo dessas décadas esteve presente nos momentos de glória e também nas dificuldades, sempre cantando mais alto e empurrando o time com orgulho. Sua trajetória é feita de união, tradição e amor pelo Juventude, representado a força da arquibancada e a identidade de milhares de torcedores. Parabéns pelos seus 36 anos de dedicação e por manter viva a chama alviverde. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fiuza. Próximo vereador inscrito, vereador Tenente Cristiano Becker. Tens a palavra, vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores. Quem está aqui no nosso plenário nos assistindo. Saudar a presença do Milton, do Ângelo aqui, do Queixo, nosso grande amigo aí, quem está aqui nos prestigiando. Não poderia deixar também de citar o Vanderlei e a Neuci, que estão aqui hoje nos prestigiando, pai da nossa assessora Vanessa, que está aqui trabalhando. Vieram prestigiar o trabalho da filha e dos nossos vereadores aqui também na nossa Caxias. Não poderia deixar de ressaltar a nossa audiência pública ontem à noite. Então, tenho que lhe parabenizar, vereador Libardi, pela condução dos trabalhos de ontem, que manteve íntegro um evento de grande repercussão para a nossa Caxias do Sul, que é a questão da arborização. Parabenizar a fala da promotora Janaína De Carli, do secretário Ramon, do Weber, do prefeito Adiló também, que também contempla essa questão da arborização aqui em Caxias do Sul. E como disse o secretário Ramon, podemos até divergir em relação a conceitos, mas todos querem uma cidade arborizada, todos em prol da mesma causa, que eu tenho certeza que todos os vereadores dessa casa também atuam da mesma forma. Então, parabéns, vereador Libardi, pela condução dos trabalhos ontem à noite. Era isso, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Obrigado, vereador Cristiano. Próximo vereador inscrito, vereador Cláudio Libardi, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos ao senhor, à senhora de casa, quem nos acompanha do plenário, os demais colegas vereadores e vereadoras dessa casa. Primeiro, fazer um cumprimento especial à minha amiga Jerusa Colombo, foi minha colega do mestrado, junto da professora Jéssica, que também foi minha colega, hoje nos honram com a sua presença, e dos demais alunos da Faculdade Anhanguera. São professoras do vereador Lisandro Fiuza, que privilégio para elas ter um aluno tão dedicado. Queria fazer um agradecimento público ao vereador Cristiano Becker, à vereadora Roselane Frigieri, ao vereador Zé D'Ambrosio, ao vereador João Ex, que estiveram presentes na nossa audiência pública, que teve mais de 100 pessoas, plenário lotado para nós tratar de arborização urbana, e na minha proposta, no meu panfleto de eleição, tinham duas propostas: revogação do decreto 22832 de 2023 e defesa da codeca pública. Essas foram as minhas duas propostas na eleição. E o prefeito Adiló Daiane se comprometeu em alterar o decreto 22832 ontem, ouvindo a comunidade. Saiu muito aplaudido da nossa audiência pública, né, vereador Cristiano? Então, obrigado ao prefeito Adiló, obrigado ao Conselho das Árvores, a todos e todas que estiveram presentes, e meu muito obrigado, em especial, à comunidade que se mobilizou para participar. Obrigado, vereador Libardi. Próximo vereador inscrito, vereador Zé D'Ambrosio, com a palavra. Senhor presidente, quero saudar o Sindilimp, quero saudar também a direção da Codeca, quem está aqui hoje. Mas eu quero fazer um voto de congratulações ao GTC, que é o Grupo de Trabalho por Caxias, especialmente ao nosso grande amigo Gilson, lá da Receita Federal, que tem trabalhado muito
para conscientizar a população e destinar o percentual do imposto de renda, também a Beatriz, do SESCOM, enfim, todo o Conselho, SIC, CDL, que estamos na luta para que o povo tenha consciência e destine percentual ou para o fundo do idoso ou para o fundo da criança e adolescente. Eu fiz a minha parte, nobres colegas. E eu gostaria que todos que essa casa desse o exemplo. Destinar na declaração do imposto de renda para o fundo, ou do idoso, da criança, do adolescente, para que os projetos sociais continuem. Porque nós perdemos mais de 20 milhões por ano. Então, é de extrema importância a nossa conscientização na destinação do imposto de renda. Senhor presidente, o fundo do idoso precisa de recursos. Tem o inverno chegando e ampliar o cuidado subsidiado de que tenhamos lá na família alguém cuidando do idoso, já que não temos vagas nas casas de hospedagem. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé. Próxima vereadora inscrita, vereadora Rose Frigieri, com a palavra. Bom dia, colegas. Bom dia, saudar quem está aqui. São vários assuntos hoje e, lamentavelmente, em que pese, diga-se em algumas notícias que não está confirmado o feminicídio, a gente que conhece como funciona isso, eu imagino que o caso que aconteceu hoje ontem no Diamantino, especialmente para quem é um guarda municipal, muito dificilmente teria atingido a companheira sem querer, ao tentar se suicidar. Então, com certeza, mais um feminicídio no nosso estado e agora, lamentavelmente, na nossa cidade. Eu também quero saudar, então, a audiência de ontem à noite, em que pese o prefeito ter saído às 8, já avisado, tudo certo, seus secretários não justificarem, não apresentarem, dizerem que defendem uma cidade com árvores, mas na prática continuarem e continuam praticando o arboricídio na nossa cidade. Então, é lamentável ouvir algumas coisas, especialmente do secretário Weber, no final, que me atacou e atacou o meu colega vereador Lucas, numa questão nitidamente pessoal, mostrando que perdeu a estribeira, né? Como se diz, para justificar o injustificável. Obrigado, vereadora Rose. Próximo vereador inscrito, vereador Caleb Garbim, com a palavra. Presidente, a minha saudação de maneira especial nessa manhã a todos os presentes, de modo distinto a Caroline, a Annelise e o Baltazar, que lá estão representando a Associação Fome de Amor, que hoje vem para celebrar aqui a declaração de utilidade pública, projeto de nossa iniciativa que está em segunda discussão e votação nessa oportunidade. Também saudar os membros aqui da Codeca, na pessoa do Milton e do Ângelo. Milton, que é o presidente da nossa companhia, todos os demais, o Henrique e a Ivani também, da mesma forma, todos os demais que compõem aqui. E deixar registrado, presidente, eu não sei se é voto de pesar para a turma do Lula e do PT ou se é voto de congratulações para os senadores, né? Mas eu quero parabenizar na pessoa do senador Luiz Carlos Reis, presidente, porque corajosamente o Senado, depois de 130 anos, negou a indicação de alguém para o STF. Desde Floriano Peixoto, em 894, isso não acontecia no Brasil, demonstrando que ainda podemos ter alguma coisa de esperança, né, dentro do nosso país. Então, parabéns aos senadores, na pessoa do nosso sempre senador, que encerra o mandato final do ano de cabeça erguida, demonstrando responsabilidade com a população brasileira e não colocando um pseudo-evangélico e um abortista como ministro na Suprema Corte do país. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Próximo vereador inscrito, vereador Capitão Ramon, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos acompanham aqui, hoje, dia 30 de abril, é a data de aniversário do nosso pré-candidato à presidência da República e, se Deus quiser, futuro presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro. Aqui eu estendo de Caxias do Sul os meus parabéns ao senhor, nosso futuro presidente e atual senador, e também, acompanhando o meu colega vereador Caleb Garbim, eu faço um voto de congratulações aos 42 senadores que tiveram coragem de peitar o establishment, de peitar todo um sistema e rejeitar, depois de mais de 130 anos de história,
a indicação de um ministro ao Supremo Tribunal Federal. Isso é histórico e nós ontem tivemos o nosso dia de sorte e com certeza a partir de hoje, o dia 29 de abril de 2026, será o dia da virada da direita do nosso país. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Não havendo mais inscritos, encerradas as pequenas comunicações, momento também que a gente encerra as inscrições para o espaço do pequeno expediente.